Bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 13, cujo título é Quem creu em nossa pregação? A leitura da Bíblia, Isaías 53, versículo 1. João capítulo 12, versículos de 37 a 50. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus, Ele não caiu na tentação de buscar glória para si, de buscar fama e popularidade, quando as multidões estavam ali clamando, para aquela entrada triunfal de Jerusalém, mas ele se retirou. Ele sabia que a missão dele era morrer, não era ganhar popularidade. Então ele se comportou como um grão de trigo que caiu na terra e morreu. Porque se ele não morresse, não produziria os muitos grãos. Ontem eu não expliquei por que ele disse isso logo depois que André e Filipe comunicaram a Jesus que os gregos estavam ali para ver Jesus. E ele não respondeu nada com relação aos gregos, e ele disse: em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Qual é o significado disso? Que isso tem a ver com os gregos. Irmãos, isso significa que Jesus iria morrer não somente pelos judeus, mas ele também iria morrer pelos gregos, pelos gentios. Portanto, irmãos, a sua morte redentora como um cordeiro da Páscoa não foi somente para redimir os judeus que crerem no Senhor, mas também para redimir os gregos, os gentios. E a sua morte como um grão de trigo, para multiplicação de vida, para multiplicação de grãos, também não morreu somente pelos judeus, mas também pelos gregos, por nós. Aleluia! Então nós não só recebemos o benefício da morte redentora do Cordeiro de Deus, mas também nós recebemos o grande benefício da multiplicação de vida por meio desse grão de trigo que caiu na terra. Não foi buscar sua glória, mas ele sabia o que estava fazendo. Ele morreu na cruz para produzir os muitos grãos. Portanto, hoje nós somos o resultado do seu trabalho. Aí nós chegamos a esse trecho final de João capítulo 12, aparentemente é um trecho curto, não teria conteúdo para dar uma mensagem, mas, irmãos, aqui eu quero ler com vocês, eu quero falar um pouco com vocês a respeito, é praticamente uma resenha aqui, praticamente um resumo de tudo o que aconteceu até aqui. Primeiramente, a incredulidade dos judeus, versículos 37, vou ler, 37 em diante. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado
o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, o profeta Isaías já havia falado antecipadamente sobre isso muitos anos atrás, certo? Então, irmãos, Isaías 53 foi escrito, Isaías 53, abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 53, foi escrito há mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. A sua descrição é tão precisa, parece ser, depoimento, de alguém que foi testemunha ocular da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e também da ascensão de Cristo. Tá? Então, esse capítulo é maravilhoso, um capítulo realmente profético. Os profetas do Antigo Testamento pregaram a respeito do Evangelho do Novo Testamento, porém ninguém creu no Senhor. Isso está no versículo 1 de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, esse versículo mostra que o próprio povo judeu estava incrédulo na pregação, quando Jesus viesse aqui na terra. Por isso Jesus encontrou tantas dificuldades, tanta oposição, tanta resistência. Ele que veio para salvar os judeus, ele que veio para salvar o homem, mas os líderes judeus, eles rejeitaram a Jesus, não creu. O povo judeu não creu em sua pregação. E não só isso, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aqui mostra, irmãos, um princípio muito bom. O nosso Senhor Jesus é o braço do Senhor, é o braço de Deus. E foi revelado aos judeus, e os judeus não receberam essa revelação, não quiseram receber essa revelação. Então eu quero deixar claro para vocês, o nosso Senhor Jesus, Ele é o braço de Deus. O que isso significa? O que isso significa? Significa, irmãos, Ele, Jesus Cristo, Ele se considera um braço, um que operacionaliza, um que opera, que executa a vontade do Pai, que executa a obra de Deus. Sabe, isso significa muita coisa. Por quê? Porque significa, irmãos, que nós, juntamente com Cristo, porque nós, como a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, como o corpo de Cristo, irmãos, nós temos a mesma função que Deus deu para Cristo, que é de executar a sua obra, operacionalizar a sua vontade. Em outras palavras, nós não estamos aqui, por isso, irmãos, eu tenho dito para os irmãos cooperadores, nós não estamos aqui, irmãos, como bons teólogos, faladores de boas doutrinas, não estamos aqui para cada um apresentar sua doutrina, não. Nós estamos aqui, irmãos, para obedecer ordens. Estamos aqui para executar a palavra de Deus, executar a vontade de Deus. Irmão, nós somos, como nosso Senhor Jesus é, o braço do Senhor. Entenderam? Estamos aqui para operacionalizar, estamos aqui para obedecer ordens,
Estamos aqui para executar a voz de comando. Toda palavra que vem até nós, irmãos, é uma palavra de ordem, uma palavra de comando. E nós, como extensão do nosso Senhor Jesus, nós somos o braço do Senhor hoje aqui na terra. Diga para o seu vizinho: você é um braço, você é uma extensão do braço do Senhor. Você está aqui para praticar a palavra do Senhor. Você está aqui para executar a vontade de Deus, para levar em operação a palavra profética. Isaías 51:9 confirma isso. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito, feriu o monstro marinho? Irmãos, na verdade, mesmo no Antigo Testamento, Cristo já estava operando. Ele era esse braço do Senhor que nos tempos passados, nas gerações antigas, ele já atuou. Ele foi aquele que abateu o Egito, ele foi aquele que feriu o monstro marinho. Tá? E também Isaías 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Irmão, nós somos a extensão desse braço, certo? Nós somos aqueles que anunciam as boas novas. Você é aquele que sai para as ruas? Você é aquele que anuncia as boas novas? Você é aquele que faz ouvir a paz? Que anuncia coisas boas? Você é aquele que faz ouvir a salvação? Porque esse braço diz a Sião: o teu Deus reina. Irmãos, eu quero dar essa boa nova para vocês: o teu Deus reina. Isaías 52, versículo 13: ele será exaltado. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o braço do Senhor. Ele operou executando a vontade do Senhor. Ele não falou a sua própria palavra. Enquanto esteve aqui na terra, ele só falou a palavra do Pai. O que Pai queria falar, ele falava. Ele não fez a sua própria vontade, ele não buscou a sua própria glória, e assim ele procedeu com prudência. E o Pai disse: ele será exaltado, ele será elevado, ele será muito sublime. De fato, depois que ele morreu, o próprio Pai o ressuscitou e o glorificou. E não só isso, o próprio Pai o elevou aos céus para assentar-se à sua direita. Hoje ele está exaltado. Ele foi exaltado, ele foi elevado, ele está muito sublime. Por quê? Porque ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, de toda a autoridade, todo o poder e todo o domínio e de todo o nome que se possa referir. O nosso Senhor Jesus veio humildemente aqui na terra, entrou em Jerusalém humildemente para ser entronizado como rei dos judeus, e entrou montado num jumentinho. Irmãos,
Graças a Deus, Ele morreu por nós, mas Ele também foi ressuscitado e hoje Ele está sentado à direita de Deus. Senhor Jesus. Então vamos para Isaías 53. Isaías 53, eu vou explicar um pouco esse capítulo que tem tudo a ver com a vida do Senhor Jesus e toda a obra dele. Isaías 53, os 3 primeiros versículos, 1 a 3, descrevem que Cristo tomou a humanidade em condições precárias. Deus mandou Cristo vir aqui na terra, e quando Ele se fez homem, se fez carne, tomou a humanidade. Irmãos, Ele não tomou aquela humanidade, né, de um homem forte, bonito, né, que todo mundo olha, né, é o mais distinguido entre 10.000 pessoas, né, mas Ele não veio, fisicamente Ele não tinha essa formosura toda, né? Então Ele não tinha beleza física, Ele era o mais desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e homem que sabe o que é sofrer. Vamos ler esses 3 versículos? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque Ele foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Olha só que precariedade. Jesus, humanamente, quando Ele tomou o corpo humano, Ele tomou como o quê? Uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não queria, né? Deus não queria que através da aparência de Jesus e as pessoas dissessem: ah, esse só pode ser o Cristo. Não, Ele veio de uma forma totalmente contrária. Deus não lhe deu formosura, não lhe deu beleza, não lhe deu uma aparência que agradasse aos homens, e justamente para os homens pudessem descobrir que Ele era o Cristo pelo seu valor interior, pela sua palavra, tá? Versículo 3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Irmãos, eu estou lendo isso, você tem que perceber que essa aparência influenciou também quando Ele esteve aqui na terra. Porque os principais líderes dos judeus não o consideravam como o Messias que haveria de vir para o povo judeu, também pela aparência. Certamente eles pensavam, Deus teria mandado Messias de uma forma mais pomposa, uma aparência em que todo mundo olhasse e dissesse: esse é o Cristo. Mas Deus fez exatamente o contrário. Deus mandou alguém, irmãos, que não tinha boa aparência. Deus mandou alguém que não tinha formosura, não tinha beleza. A aparência não agradava aos homens. Irmãos, isso é um teste para o homem, porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Por isso, irmão, não olha para a aparência. Aquele que parece que é, pode ser que não seja. Aquele que aparece ser espiritual, aquele que aparece, né, que tem tudo do bom e do melhor, você pode se decepcionar. Irmãos, a gente tem que olhar o conteúdo, tem que olhar para o coração. Irmãos, em outras palavras, para com Jesus, tem que ouvir a sua palavra. Bom, versículos de 4 até 10, eu estou tentando destrinchar um pouco este capítulo para vocês.
Isaías 53, do versículo 4 até o versículo 10, descreve o motivo da sua crucificação. Qual foi a razão de Deus ter o levado para a cruz? Vamos ver quais são os motivos de ele ter sido sacrificado? Versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Na verdade, irmãos, quando nós olhamos para ele como aflito de Deus, Deus o afligiu, Deus o feriu, não é? Deus o oprimiu, mas nós temos que entender qual foi o motivo. Qual foi o motivo de Deus tê-lo ferido, de Deus tê-lo oprimido, de Deus tê-lo afligido? Qual foi o motivo? É por tua causa, porque Ele tomou sobre si as suas enfermidades, Ele tomou as dores sobre si, as suas dores. Irmãos, versículo 5: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras é que nós somos sarados. Irmão, cada transgressão, transgressão nossa, ele sofre, né? Ele é traspassado. As nossas iniquidades fazem com que ele seja moído. Ele foi moído como um homem, ele foi transpassado. Irmão, tudo é por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões. Irmãos, o castigo, nós merecíamos o castigo, mas graças a Deus, irmãos, o castigo que nós merecíamos para depois nos dar paz, caiu sobre ele. Você já apanhou do seu pai? Né? Às vezes, né, você merece castigo, certo? Mas de repente, seu pai, para castigar você, o seu irmão diz: não, pai, não bate nele, bate em mim no lugar dele. Irmãos, esse é o nosso irmão mais velho. Ele falou para Deus: Deus, eles não vão aguentar o castigo, porque o castigo é morte. Eu vou morrer por eles. Ele sofreu castigo por você. Aí você então goza de paz. Você foi sarado, mas ele foi pisado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Nós não tínhamos rumo. A nossa vida aqui não fazia sentido, é ou não é? Nós estávamos totalmente perdidos nesse mundo. Não sabíamos por que nós viemos para esse mundo e para onde nós vamos. Irmãos, nós éramos essas ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo caminho. Alguns pelo caminho das drogas, outros pelo caminho dos pecados, outros pelo caminho da cultura, do conhecimento, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus fez cair sobre Jesus todas as nossas iniquidades. Ele foi oprimido e ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, enquanto o povo zombava dele, enquanto o povo escarnecia dele, ele nunca jogou isso, né? Ele não jogou na cara do povo. Ele nunca disse: eu estou passando tudo isso justamente por causa de vocês.
Ele nunca fez isso, certo? Não abriu a boca, ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Irmãos, olha só, né? Ninguém se preocupou com a sua linhagem, né? Ali os líderes dos judeus só queriam matá-lo. Ele foi, né? Ó Senhor Jesus, ele, por causa da transgressão do povo, ele foi ferido. Versículo 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Aqui já descreve a sua morte. Ele morreu, tá? Mas a sua sepultura não, né? Quiseram sepultá-lo como um malfeitor. Crucificaram-no como um malfeitor, porque a seu lado havia 2 bandidos, tá? Então ele foi crucificado como um perverso, como um malfeitor. Mas deram-lhe, né? Mas o rico esteve na sua morte. Um rico ofereceu a sua sepultura de rico para Jesus ser sepultado. E posto que nunca fez injustiça, ele nunca cometeu uma injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, mas ele morreu como um malfeitor. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Irmão, quando ele deu a sua alma, quando ele morreu, né, ele ofereceu-se ali a Deus como um sacrifício pelos nossos pecados e pela nossa alma, tá? A oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmãos, a sua morte não foi o fim. Satanás achava que vamos matar o Filho de Deus, vamos matar Cristo, quando matar vai ser o fim. Não vai ser o fim, não. Quando eles mataram Jesus, irmãos, era o começo. Era o começo, irmãos, porque o Senhor, Ele vai ver a sua posteridade. Hoje o Senhor Jesus está aqui. Ele está em forma do Espírito. Ele está vendo a sua posteridade. Ele está vendo que ele está prolongando os seus dias através da igreja. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Como? Se Ele não está mais na terra. Como? Ele morreu, ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida, e Ele gerou a sua igreja, e nós somos a sua posteridade. Nós damos a continuação para fazer a vontade de Deus. Aí capítulo 53, versículo 11, descreve a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo está no versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Sabe qual é o fruto do seu penoso trabalho? Ele disse em João capítulo 14: rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador, não é isso? Que é o Espírito da verdade, que o mundo não o conhece, né? Não pode receber porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Era Jesus, Ele habita convosco, mas estará em vós. Então nosso Senhor Jesus, depois da sua morte e ressurreição, da sua glorificação, Ele se tornou o Espírito, que em João 7, 37 a 39 diz: no último dia
o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, como? Do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas, irmãos, aqui em Isaías capítulo 53, versículo 11, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha sido glorificado, o Espírito foi dado para nós. Irmãos, hoje nosso Senhor Jesus está aqui. Não só está aqui, fora de você, Ele está dentro de você, Ele está em você. E hoje Ele está vendo, Ele vê como esse fruto do seu penoso trabalho, que é o Espírito. O fruto do seu penoso trabalho é o Espírito. Porque o Espírito, ele ficará satisfeito, não é isso? Porque o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Dentro de nós Ele está justificando a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O nosso lado negativo, Jesus resolveu por nós. Por isso, irmãos, é agenda positiva. Vamos viver por esse Cristo que é o Espírito que está dentro de nós. Vamos ouvir a sua palavra, vamos imergir na sua palavra, vamos inculcar a sua palavra no coração, vamos executar a ordem de Deus através da palavra dada para nós a cada semana, cada dia. Irmãos, nós vamos fazer a vontade do Senhor, né? Nós vamos cumprir a função que Deus Pai deu para Jesus, e hoje Ele confiou à igreja. Vamos fazer a vontade do Pai. E versículo 12 diz respeito à ascensão de Cristo. Ascensão de Cristo. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá Ele o despojo. Irmãos, e porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, o que quer dizer? Lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá Ele o despojo. O que quer dizer isso? Quer dizer que na sua ascensão, Deus o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, né? Aquele lugar, irmãos, aquele lugar é o lugar dos poderosos. Aquele lugar é o lugar das autoridades angelicais, das autoridades, principados de potestade, onde estão os poderes, onde estão os domínios, os reais poderes e domínios estão lá. Mas Deus o ascendeu acima deles. De um lado parece que ele divide os poderes com esses, mas ele na verdade está acima. Ele está acima de todo principado, de todo poder, tá? Ó Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus hoje, né? Quando ele subiu ao céu, vamos confirmar isso em Efésios capítulo 1. Por amor, né? Alguns irmãos que não tiveram oportunidade de acompanhar conosco nessa palavra no passado, eu vou ler aqui, né? Efésios 1, versículo. Vou ler desde o versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, esse poder é acionado pela nossa fé. Quando cremos, esse grande poder é acionado. Esse mesmo poder
exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo, foi ressuscitado pelo Pai, e Deus Pai não só ressuscitou, o fez ascender até o céu. Ele ascendeu até o céu para sentar-se à direita de Deus nos lugares celestiais. Que são esses lugares celestiais? Versículo 21. Acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E qual é o objetivo disso, irmãos? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em outras palavras, Deus fez tudo isso, irmãos, e Deus deu esse Cristo que foi entronizado, está sentado à direita de Deus, acima de toda autoridade, Ele deu como cabeça da igreja. Por quê? Agora a função dele, irmãos, é encher a igreja. Irmãos, como Ele vai encabeçar a igreja? Enchendo a igreja de graça e de verdade, enchendo a igreja consigo mesmo, enchendo o próprio Cristo a igreja, mas é através da palavra. Deus, por isso, irmãos, Deus não cessa de nos dar palavra. Cada dia nós temos uma porção, cada semana é uma mensagem nova. Irmão, nós temos palavra e mais palavra. É para quê? Essa palavra não é para encher nossa cabeça de doutrina, encher nosso orgulho de sabedores da teologia. Não, irmãos, essa palavra é para preencher Cristo nos vazios do nosso ser. Porque no nosso ser ainda está muito ocupado, muitos vazios estão, muitos lugares estão sendo ocupados pelo nosso velho homem, nossa velha criação, não é isso? O nosso ego ainda tem muito espaço em nós, a nossa vida da alma ainda prevalece, as nossas opiniões ainda falam muito forte. Irmãos, graças a Deus que essa palavra todos os dias estão, cada dia mais estão preenchendo esse espaço, estão expulsando o velho homem, todas as toxinas, o lixo, e Deus está preenchendo Cristo no nosso ser. Irmãos, é dessa forma que a igreja pode ser encabeçada por Cristo, e Cristo poderá usar a igreja para encher todas as coisas. Aí diz respeito de novo àquilo que eu falei no capítulo 4 de Efésios, versículo 8, quando Cristo subiu às alturas, Ele então, quando Deus o ascendeu, Ele levou cativo o cativeiro, quer dizer, Ele tirou você lá do inferno. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você era um escravo do pecado, um escravo da morte. E Deus, quando Ele fez com que Cristo fosse crucificado, Ele desceu até o Hades. E de lá, nas regiões inferiores da terra, Ele tirou você de lá. Ele libertou essa escravidão do pecado, e Ele levou você juntamente com Ele lá nas alturas. Acredita nisso ou não? Levou você lá nas alturas. Se você não acredita, está aqui, Efésios 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, estávamos no Hades, porque o Hades é que guarda a morte. Nós estávamos mortos, estávamos no Hades, mas Ele nos deu vida, a vida de ressurreição. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quer dizer, quando Cristo morreu, foi até lá,
e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Deus ressuscitou a Cristo, irmãos, Ele também nos deu vida. Nós não tínhamos vida, estávamos mortos, estávamos nas regiões inferiores da terra escravizados. Mas quando Cristo desceu até lá, Deus ressuscitou a Ele. Quando Deus ressuscitou, Ele deu vida para você. Nos ressuscitou. E não só isso, quando Cristo ascendeu, irmão, nós ascendemos com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não está mais no inferno. Você não está mais na morte. Você não é mais escravo do pecado e da morte. Cristo desceu até lá e tirou você de lá. E quando Deus o ressuscitou, ascendeu ao céu, você foi junto. Então a igreja não é meramente uma entidade religiosa humana. A igreja, irmãos, é um organismo vivo. Foi gerado na ressurreição. E hoje estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Você não está sentado aqui no chão, não, aqui na terra. Você está sentado nos lugares celestiais com Cristo. E qual o objetivo disso tudo? Agora então Deus está dando você como dons para a igreja, como edificadores da igreja. Você está disposto? Por isso, irmãos, não fique tão ocupado só com seu emprego, seus afazeres, você ganhar dinheiro, cuidar da sua família, cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar do teu negócio, procurar enriquecer, ter uma casa de campo, uma casa de praia, mais carros, mais patrimônio. Irmão, não perca tempo com isso. Você foi dado, depois que Deus tirou você lá do inferno e colocou você lá no céu, e agora Ele mandou você para a igreja com uma função. Qual é a função? Para edificar a igreja. A sua principal função, a sua profissão principal, irmãos, é edificação da igreja. Portanto, irmãos, se você ocupou todo o seu tempo só com as coisas suas, irmão, está na hora de ocupar o tempo para edificar a igreja, cuidar das pessoas, cuidar dos irmãos. Vamos lá? Amém. E buscar, não só o Senhor quer que você seja edificador, você seja um que busque material para construção. Os materiais para construção estão nas ruas. Vamos pregar o evangelho. Vamos resgatar pessoas. Vamos trazer essas ovelhas desgarradas para o rebanho, para a casa do Senhor, e cuidar delas. Que tal, irmãos? Ó Senhor Jesus. Amém. Isaías 10, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Está errado esse versículo aqui que eu anotei. Vocês podem procurar para mim qual é o versículo, mas o versículo que eu quero ler com vocês eu anotei aqui. Vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Acho que eu errei a anotação aqui. 6, 9. Isso, 6, 9. Tá, anotei 10. É Isaías 6, versículo 9. Então disse a ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede
mas não percebais. Quer dizer, essa era a situação dos judeus quando Jesus veio para salvar o seu próprio povo, né? Então eles ouviam e não entendiam. Eles viam, mas não percebiam, certo? Torna-se insensível o coração deste povo. Ora, se eles têm, né? Se eles não conseguem ver, nem conseguem perceber, porque algum problema tem no coração. Por isso, irmãos, não tenha problema no coração. Procure um cardiologista espiritual. Não endureça o coração. Se você endurecer o coração, irmãos, de nada adianta toda essa riqueza de palavra. Essa palavra está fazendo milagre na vida de muitos, mas na sua não vai fazer nenhum efeito. Todo um problema do coração, tá? Então, torna-se insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Irmãos, Deus quer muito que o povo, né, receba a Cristo de uma maneira adequada. Como? Né, ver com os olhos, conseguir ver com os olhos, e conseguir ouvir com os ouvidos, e conseguir entender com o coração. Mas quando o coração se endurece, os nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos não conseguem ouvir, e o nosso coração não entende o que Deus fala e o que Deus está fazendo aqui na terra. Irmãos, é muito triste, né, viver aqui na terra, ser alguém assim. Versículo 1 ainda, né? Versículo 1 do capítulo 6 de Isaías ainda, porque nós vamos falar sobre a glória de Deus. Então já vou aproveitar, já que estamos com o capítulo 6 de Isaías aberto aqui. Então versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías, ele teve uma visão, ele viu um trono alto e sublime. Quem estava sentado era o Senhor. Esse Senhor aqui, vocês podem ver que João Ferreira de Almeida, ele só tem caixa alta no S. E quando se trata de Senhor, Yahvé ou Jeová, todas as letras do Senhor são em caixa alta. Aqui é só Senhor, só S está em caixa alta, em maiúscula. Então esse Senhor aqui refere-se a Cristo. Isaías, na sua visão, ele já viu Cristo assentado em um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Irmãos, as vestes geralmente são as nossas ações, os nossos atos, né? Tudo que nós é o viver humano. Irmão, nossas ações como ser humano. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, irmão, todas as suas ações como no seu viver humano, irmãos, são como essas abas, né, das suas vestes enchiam o templo. Irmão, ele só falou a palavra de Deus. Ele só se preocupou, irmãos, em fazer a vontade do Pai. Ele só se preocupou, irmãos, em fazer agradar aquele que o enviou. Ele não buscou a sua glória quando teve oportunidade. Quando multidões e multidões, né, vieram aqui para exaltá-lo, irmãos, ele não se perdeu. Ele continuava tendo os seus atos de justiça. O seu comportamento, o seu viver, a sua conduta foi totalmente aprovada por Deus como atos de justiça. Serafins estavam, né? Bom, vamos, versículo 3, vai. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, o nosso Senhor Jesus fez esse trabalho com o objetivo de Deus poder encher a toda a terra com a glória dele. E Deus vai encher. Ele está enchendo a sua igreja da sua glória. Mas um dia toda a terra vai estar cheia da glória de Deus. Mas tudo é graças à obra que Jesus Cristo fez. Vocês entenderam? Graças a Jesus Cristo, irmão, tornou possível nós estamos desfrutando também da glória de Deus. E através de nós vamos levar essa glória, irmão, para toda a terra. Voltando então, vamos lá para João. João capítulo 12, né? Estamos em 12. Ou estamos aonde? 12, né? Versículo 44. Versículo 41, eu não li. Versículo 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito, tá? Então, irmãos, o que eu falei lá não estava errado, certo? Isaías viu a glória de Cristo e falou a seu respeito. Então, Isaías estava falando a respeito de Cristo. Versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Se você for um que pertencia à fazia parte das autoridades, e se você se declarasse crer em Jesus, capaz de ser expulso do sinédrio, ser expulso de entre as autoridades. Então eles preferiram ficar calados e continuarem na sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, não tenha vergonha do nosso Senhor Jesus. Não se esconda. Não tenha medo de perder alguns privilégios, perder alguma consideração, dos seus colegas, dos seus amigos. Irmão, se declare. Não tenha medo de se declarar. Não busque a glória dos homens, mas busque a glória de Deus. Deus vai te honrar. Versículo 44. Por isso, irmãos, que, ó Senhor Jesus, lembra em capítulo 7 de João, Senhor Jesus, capítulo 7 de João, versículo 50. Versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes, por quê? Porque as autoridades dos judeus, vou ler desde o versículo 48. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus, quer dizer, as autoridades dos fariseus que eram tão bons, que eles não creram em Jesus, quanto esta plebe que quer crer em Jesus, quanto esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Então, irmãos, por isso que quem fazia parte da autoridade fazia essa distinção. Nós da autoridade não cremos em Jesus, não caímos nessa conversa. Mas um plebeu, a plebe, ele não sabe de nada. Então, essa plebe é maldita. Então, por isso que isso levou um certo medo, dos que pertenciam, às autoridades. Então Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso, de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Aí cada um foi para cá, todo mundo ficou com medo de se declarar que crê em Jesus, tá? Então, irmãos,
como é difícil, né, um homem, né, não buscar a glória dos homens, buscar a glória de Deus. Muito bem, então vamos lá. Versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Irmãos, Jesus vem repetindo, vem falando, irmãos. Só que agora, irmãos, eu creio que agora ele começa a falar também para as suas ovelhas, tá? Quem crê em mim, não crê em mim, mas crê naquele que me enviou. Irmãos, quando nós cremos no enviado, na verdade nós cremos naquele que o enviou, certo? Então, e todo mundo presta atenção no enviado, mas na verdade tem que prestar atenção em quem o enviou. Porque, né, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus Cristo, Ele era o Filho de Deus. Quem via Ele, via o Pai, né? Eu vim como a luz do mundo, né, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmãos, eu vou fazer um retrospecto nos versículos de João com vocês. Pode não? Vamos fazer uma viagem para a gente relembrar de tudo que Jesus disse, irmãos, para a gente lembrar bem esse princípio. Por exemplo, João capítulo 5, versículo 19. Vocês vão ler junto comigo, tá bom? João 5, 19. Como Jesus começou a falar. Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Irmão, Jesus veio aqui na terra como homem. Ele não ousava fazer nada de si mesmo. Irmãos, imagine nós. Ele que era muito mais poderoso do que nós, muito mais capaz do que nós. Irmãos, imagina, ele não ousava fazer nada de si mesmo. Ele só fazia como o Pai fazia. Por isso, irmãos, como nós precisamos aprender a viver assim. Nós não viver pela nossa opinião, não viver pelos nossos pensamentos, o que achamos melhor. Irmãos, vamos viver no Espírito, tá? Que mais? Vamos lá, vamos fazer uma viagem rápida. João 5, 22 e 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Irmão, tem que enxergar o enviado, irmão. Você tem que olhar para o enviado e pensar em quem o enviou, tá? Quando você ouve quem profetiza, você tem que lembrar de quem é a palavra da profecia, tá? Então o importante é quem envia, é Deus, tá? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem que olhar para aquele que me enviou, tá? Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, eu faço questão de ler esses versículos, porque vocês hoje já têm entendimento. Tem muita gente que, se eu falar isso, irmãos, é falar com parede. Falo, não vão entender. Mas vocês não, vocês já foram preparados para o Senhor para entender isso, né? Então capítulo 5, versículo 24. Não, já falei. Capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Deus Pai confiou ao Filho todo o julgamento. Mas o Filho, para julgar, ele ouve o Pai. Vocês entenderam? O meu juízo é justo,
porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Deus deu liberdade para o filho julgar, mas o filho, para julgar, ele ouve o pai. Ele quer saber qual é a vontade do pai. Irmãos, isso é a mesma coisa conosco. Irmão, nós precisamos aprender a viver assim, tá? Senhor Jesus, capítulo 6, capítulo 5 ainda, versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, as obras que Jesus fazia eram uma prova de que o Pai o enviou, porque as obras se realizam. Quando um profeta fala uma palavra, essa palavra não faz a obra de Deus, essa palavra não acontece, essa palavra não se cumpre, irmãos, esse profeta não fala a palavra de Deus. Não precisa temer a ele, não precisa honrá-lo, não. Mas se essa palavra que esse profeta falar se cumprir, Deus realiza a sua obra, irmãos, essa palavra vem de Deus. Então, Jesus Cristo era o enviado de Deus. João 6, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se você crê no enviado, então você crê na palavra que ele fala. Por quê? A palavra que ele fala não é dele. A palavra que ele fala vem de quem o enviou. Irmãos, por isso que as coisas acontecem. Graças a Deus, irmãos, as coisas estão acontecendo no nosso meio, porque vocês creem. Tem gente que não crê, mas vocês creem. E a palavra opera eficazmente em quem crê. Senhor Jesus. João 6, 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Embora já vos tenho dito isso, que embora me tenhais visto, mas não credes. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, creia na palavra. Creia na palavra e as coisas acontecem. Versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha como era o princípio de conduta do nosso Senhor Jesus. Ele não estava aqui na terra para fazer a sua própria vontade. Só que muitas vezes nós temos a nossa vontade, né? Nós achamos que deve fazer isso, deve fazer aquilo, né? Nós temos que aprender como o Senhor Jesus. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Pai, tá? Capítulo 6 ainda, versículo 44. Ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, para mim essa é uma nova luz. Para mim isso aqui se refere aos vencedores. Se refere, irmãos, os que na vinda do Senhor Jesus serão considerados os aprovados. Esses que são aprovados, que serão aprovados, são esses que o Pai trouxe para o Filho. Irmãos, eu quero estar na mão de Cristo. Eu quero ser aquele que está na mão de Cristo para ninguém me arrebatar. Eu não quero sair, irmão, desse lugar. Eu quero ser aprovado naquele dia. Quero que o Senhor me guarde meu coração, guarde a minha conduta, né? Guarde até aquele dia. Eu quero, irmão, naquele dia, irmãos, ser aprovado e reinar com o Senhor. Senhor Jesus.
Você também quer? Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmão, esse versículo é maravilhoso. Porque Jesus era tão fiel ao Pai. Porque enquanto ele vivia pelo Pai que o enviou, irmãos, ele vive pelo Pai alimentando-se do Pai, sabia? O Pai era sua fonte de alimento, sua fonte de direção. Irmãos, agora, nós semelhantemente, como é que nós vamos viver por Jesus hoje? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então não adianta só dizer, Senhor, vou viver por Jesus, né? Viver por Jesus, né? Não é só dizer que eu vou viver por Jesus, irmãos. Você quer viver por Jesus? Se alimenta da palavra. Quem se alimenta da palavra, se alimenta de Jesus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então é uma questão de dieta, uma questão de estar amarrado à videira, comer da uva. Senhor Jesus. Capítulo 7, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Irmãos, é muito claro, Jesus não ensinava a sua teologia. Se Jesus estivesse interessado em fundar uma grande religião, ele iria ensinar a sua teologia. Não, o seu ensino não era dele, o seu ensino vinha do Pai. Por isso, irmãos, esse é verdade. Versículo 18, né? Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. É verdade. Quem fala por si quer mostrar que tem conhecimento bíblico, que ele conhece, quer mostrar que tem eloquência, sabe falar bonito, não é isso? Quem fala por si está buscando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Ele não tem interesse próprio, não estão buscando benefício próprio. Ele só quer o que? Fazer a vontade daquele que o enviou, certo? Capítulo 8, versículo 16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Quando Jesus julgava as coisas, ele não julgava sozinho, ele julgava na presença do Pai. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Irmão, tudo que eu faço, eu tenho que fazer em comunhão com o Senhor. Eu tenho que estar aqui dentro, consultando o Senhor. Não é aquela consulta formal, Senhor Jesus, eu apresento o requerimento, né, para consultá-lo. Não, é viver todo o tempo ligado a Ele. Sabe, aprenda a viver todo o tempo em comunhão com Ele, ligado a Ele. Irmãos, eu sou muito prático, eu não sou muito de varar a noite de joelho orando, não. Mas, irmãos, eu sou daquele que conversa com o Senhor Jesus todo o tempo. Eu procuro, sabe, tudo que eu faço, estou ligado ao Senhor, estou conectado ao Senhor, né? Então, irmãos, vamos aprender a viver assim, né? Ó Senhor Jesus. Capítulo 8, 16. Já lemos ou não? Já lemos. Então, capítulo 8, 18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, irmãos, aquele que, né, ele é o único que pode dar testemunho dele, porque o Pai está testificando juntamente com ele. Então, todo o testemunho precisa de dois, né? São duas pessoas. Mas Jesus, quando ele testifica, o seu testemunho é verdadeiro, porque ele tem o Pai sempre junto com ele. O Pai é o segundo, tá? Então vamos aprender a fazer isso, sempre fazer na presença de Deus. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Versículo 38. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai.
Eu e o Pai somos um. Eu não faço nada sozinho. Tudo que eu faço, eu o consulto. Porque eu e o Pai somos um. Então vocês precisam compreender isso. Tudo que eu faço com o Pai. Tá? Ó Senhor Jesus. 14. João 14. 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu sou um canal. O Pai usa a minha boca para falar as palavras. E as palavras que eu falo não são minhas. As palavras que eu falo, o Pai que habita em mim, o Pai faz as suas obras. Por isso, irmãos, a palavra profética tem feito as obras de Deus. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Se você não crê no profeta, creia pelo menos nas obras cumpridas, nas obras realizadas. É ou não é? Ó Senhor Jesus. Versículo 40. Senhor Jesus. Vamos voltar lá para João, né? Porque nós já chegamos aqui. Ó Senhor Jesus. Versículo 46, né? Eu já li, né? E já li. Jesus é a luz do mundo para iluminar todo homem. Isso estava desde o começo de João capítulo 1, versículos 4, 5 e 9, né? E como a luz do primeiro dia que separa a luz das trevas, em Gênesis 1, 3, 4. Todavia, Jesus deixou claro para nós, irmãos, que quem recebe a luz do primeiro dia deve permanecer nessa luz e seguir a Jesus. E quem segue a Jesus ganhará uma outra intensidade da luz, que é a luz da vida. Essa luz da vida, irmãos, é que verdadeiramente nos transforma. Essa luz verdadeiramente traz o governo de Deus sobre nós. Irmãos, isso é muito importante. Essa é a luz do quarto dia que nos dá direção, que nos dá referência e estabelece o governo de Deus aqui na terra. Então, esses últimos versículos aqui, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. 47. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Eu quero explicar um pouco para vocês aqui. Se alguém ouvir minhas palavras, essas palavras aqui, irmãos, são rema, não é logos. Então, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, o que quer dizer isso? O que é a palavra rema? O que é a palavra rema? A palavra rema é aquela palavra falada naquele instante. A palavra logo é uma palavra constante, mas a palavra rema é a palavra instantânea, a palavra falada naquele momento. Irmãos, é a palavra profética. Em outras palavras, é a palavra profética. Irmãos, se alguém ouvir as minhas palavras, alguém ouvir a palavra profética, que é a palavra profetizada nesse momento, e não as guardar. O que é não as guardar? Não as colocar em prática. Irmão, lembre-se que o Senhor é o braço de Deus e nós somos a extensão do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, para pôr em prática cada palavra rema. O Senhor falou, nós praticamos. O Senhor falou, nós praticamos. Não fica guardando como doutrina, como teoria. O Senhor falou, é uma voz de comando, nós praticamos. Ó Senhor Jesus. Então essa palavra, sim, a palavra rema é a palavra que dá direção e traz governo.
e dá vida para quem ouve e obedece, tá bom? Então, irmãos, nessa etapa, o foco do Senhor não está em julgar, não vim para julgar o mundo, mas nessa etapa, o foco dele é para salvar o mundo. Na sua segunda vinda, ele voltará para julgar, mas agora, nessa etapa, ele veio para salvar o mundo. Então, irmãos, quem rejeita a palavra rema, que dá direção, que estabelece o governo de Deus, irmãos, rejeita a própria palavra, né? E o Logos o julgará no último dia, tá? Aqui, ó, quem me rejeita, versículo 48, não recebe as minhas palavras, essas palavras é rema, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. É muito interessante, a primeira palavra é rema, falada na hora, se você não obedece, se você não pratica, né? E essa mesma palavra se torna a palavra logos, para te julgar no último dia. Aqui a segunda palavra aqui é logos. Não é interessante? Quando a palavra rema sai, é a palavra nesse momento, é a palavra profetizada agora. Você tem que guardar, você tem que pôr em prática. Mas se você rejeitar, essa palavra rema se transforma em logos. Não sei se vocês me entenderam. Transforma em logo, porque aí já envelheceu, já passou do tempo. Aí ela vai te julgar no último dia. Deu para entender? Senhor Jesus. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O Pai é quem dá as ordens, o Pai é quem governa, o Pai é quem comanda. O Filho apenas obedece e cumpre ordem, assim como nós. Nós obedecemos e cumprimos ordens. Infelizmente, alguns que se dizem servo de Deus fazem o que querem, falam o que querem, são muito livres, não se submetem ao governo de Deus. Mas nós nos submetemos ao governo de Deus. Versículo 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, e as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem falado, assim falo. Irmão, tudo que o Pai me manda falar, eu falo, e o mandamento de Deus é a vida eterna. Deus, né, a palavra de Deus é sempre um mandamento, e o mandamento de Deus, irmãos, contém a natureza eterna. A vida eterna aqui não é só você ter essa vida e não morrer. A vida eterna é uma esfera da eternidade, onde Deus está. Irmão, você não quer ir para onde Deus está? Eu quero estar onde Deus está. Por isso, irmão, sobe para aqui. Vamos lá para o céu, né? Eu quero viver na esfera da eternidade. Mas não só nesse período, né, da terra. Eu quero viver para todos sempre, na esfera da eternidade. E o mandamento que Deus dá, nós cumprimos ordem, e esse mandamento que nós cumprimos, obedecemos e praticamos, vai nos levar para a eternidade. Amém. Jesus é o Senhor.